antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Só isso. Eu quero que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, por favor, o texto. E nós vamos orar. Pai de amor, que alegria tem em meu coração poder pregar tua palavra. Eu não tenho mais nada a dar a não ser isto. E não tem algo mais precioso do que tua palavra para este mundo, para esta igreja, para o povo de Ribeirão Preto. E queremos continuar com o teu poder para continuar anunciando esta verdade. Então que esse versículo de tanto destaque, que brilha como joia preciosa neste texto, que venha brilhar perante nossos olhos agora. E Cristo seja exaltado. Em nome dele. Amém. Podeis assentar. A mensagem do Evangelho. É muito difícil entender Evangelho hoje, né? Porque o que está espalhado de falso Evangelho por aí, você nem tem ideia. Um prega o Evangelho de um jeito, outro prega de outro. Tem todo sabor que você deseja. Sabor de uva, sabor de melancia, uma linguagem figurativa, para você entender o que o povo gosta, está achando nas mercadorias chamadas evangélicas em nossos dias. Mas qual é a mensagem do Evangelho? Paulo dá aqui, queridos irmãos, esse versículo. Não tem mais nada a acrescentar. Olha o que ele fala, nesse incrível capítulo. Os irmãos lembram bem que esse texto, Paulo está completando a mensagem da carta que ele mandou para a igreja de Corinto. Ele aqui está atacando aqueles que estavam descrendo na ressurreição. A igreja de Corinto já estava cheia de fermento de mentiras. E Paulo atacou cada uma dessas falsificações. E quando chega nesse capítulo, que é o maior capítulo desta carta, Paulo vai falar de quê? Ele trata de ressurreição. É o capítulo inteiro. A maior exposição bíblica acerca do tema, do assunto. Mas antes dele falar, ele apresenta o Evangelho. Ele diz: o que eu recebi, passei para vocês. Não pode falar da ressurreição sem falar da morte de Cristo. Ninguém vai entender a ressurreição sem falar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, queridos irmãos, esta é a mensagem que eu tenho que pregar. Eu sei que muitos não gostam de mim, de ouvir a mensagem que eu prego. Mas é a mensagem que eu tenho, que a Bíblia tem. Não temos outra mensagem. Não tem aquela mensagem de autoajuda para você. Não tem aquela mensagem que você, eu recebi uma bênção na Igreja Batista Maranata. Não. Paulo só tinha uma mensagem. Era esta. Os apóstolos, quando pregaram em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e pelo mundo de então, eles tinham só esta mensagem. Não tinha outra. Tinha mensagem de autoajuda, que o povo tanto procura. Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu quero, meus queridos, entregar esta mensagem hoje à noite, porque eu sei quanto Satanás quer que eu mude a mensagem. Já tiveram pessoas nesta igreja que falaram para mim: o senhor pode mudar a mensagem? Se mudar, eu fico. Não vou mudar a mensagem. Para o bem seu, como é que eu vou fazer isso? Seria uma traição ao meu mestre, àquele que me entregou a mensagem. Paulo,
Então, irmãos, passa esta verdade. Ele diz, antes de tudo. O que quer dizer? Antes de falar de ressurreição, eu tenho algo a dizer. A mensagem que recebi é esta: Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu tenho 4 assuntos para tratar num tema só, tá? Eu espero que os irmãos peguem bem o assunto. Vamos lá. Primeiro temos a origem. De onde veio esse evangelho? De onde veio? Será que veio dos batistas? Claro que não. Veio dos presbiterianos? Também não. Nem de qualquer outro grupo evangélico que tenha no Brasil ou no mundo. Não foi uma cúpula de homens que inventou isto. Veio do Senhor. Foi a mensagem que Deus pôs na boca dos seus servos. É a mensagem da Escritura. Os irmãos podem perceber aí no texto? Estão olhando o texto? Não percam. Olha o que ele diz. Segundo as Escrituras. Paulo não desliga desse fato. Quando os irmãos olharem a Bíblia, e eu espero aqui que a comida de vocês seja a Bíblia. Que o passeio de vocês seja pelas Escrituras Sagradas. Leiam a Bíblia. Marque o ano com leitura da Bíblia. É melhor do que passear na Europa, irmãos. Lá no Japão, na Ásia, na África, nos Estados Unidos. Passeia pela Bíblia. Porque vocês estarão visitando de eternidade a eternidade. Vocês querem filmes? Olhe as Escrituras. As maneiras como Deus apresenta a sua história. De uma forma que o mundo jamais entenderá tais histórias. O que é que ele fala aqui? Segundo as Escrituras. Porque até domingo passado, eu havia pregado no texto quase correspondente a este. Quase. Eu falei um pouco sobre isso, só que eu vou falar de uma outra maneira agora. Bom, o que é segundo as Escrituras? Os irmãos vão notar que a Bíblia é chamada de Escritura. Eu falei sobre isso. Quando vocês pegam a Bíblia na sua casa, vocês não têm um mero livro. Não são meros 66 livros. Vocês têm um documento. E é muito importante isso. Por quê? Eu vou mostrar, seria o último ponto do assunto, mas vou colocar como primeiro. Por que Deus documentou o Evangelho? Primeira razão. Ele documentou para que jamais sofresse alteração. Jamais. Documento é assim. Eu tenho um documento aqui muito antigo já. Documento de identidade. Você tem um documento da sua casa que você adquiriu, comprou? É Escritura. Para não sofrer alteração. Se você quiser vender sua propriedade, você pega a Escritura. Você apresenta, fará negócio, transação comercial com a Escritura e a Escritura. Deus documentou sua palavra para que nunca, jamais sofresse alteração. E ele repreendeu vários discípulos. Vocês incrédulos não creem, porque não creram nas Escrituras. E está assim hoje. São poucos os crentes que são guiados pela Escritura Sagrada. Poucos os crentes. Segundo lugar, foi documentado para que fosse contado do ponto de vista de Deus. Deus falando. Quando abrimos Isaías, não é o profeta falando, é Deus. Deus fala através de homens. Deus usa homens para transmitir a verdade proveniente dele aos homens. A Bíblia é assim. É um livro que conta a história, que canta, que ora,
que fala de profecias. Essa é a mensagem da Bíblia. Outro detalhe aqui que vem em terceiro lugar. Foi documentada para que somente, e tão somente, eu bato na tecla aqui, só a fé pode entender. Só os crentes podem entender as Escrituras. Os outros vão ficar questionando. Os outros vão brigar com as Escrituras. Os outros vão abrir a porta e fugir dela. Os outros vão achar que é uma luz muito, muito brilhante. Mas é para os crentes. Para que eles amem. Para que eles documentem a fé. Para que eles enfrentem o diabo. Para que eles encarem o mundo. Para que eles conquistem na jornada. Para que eles subam para o céu em plena confiança. Documento. Não jogue fora, porque você vai cair nas mãos do diabo. Em quarto lugar, foi documentada para que os inimigos soubessem que é impossível derrotar a Bíblia. Ninguém consegue. Primeiro lugar aqui, colocando como subpontos para os irmãos entenderem, a Bíblia é muito mais antiga do que você existe. Quando eu nasci em 1953, já tinha as Escrituras. 200 anos atrás, irmãos pastores fiéis já pregavam a Bíblia. 500 anos antes do Brasil existir, a Bíblia já existia. É a palavra eterna do Senhor. Passarão os céus e a terra. O que nós compreendemos por coisas antigas aqui, a Bíblia supera. Ninguém consegue derrotar. É a verdade. E notem, irmãos, como a verdade é impressionante, né? Verdade sempre foi verdade. Você não pode ir contra a verdade. Então, esse documento de Deus é sempre preciosíssimo. É uma comida quentíssima que vem para nós. Você pode pegar. Tem coisas na Bíblia que você tem que cozinhar. Tem verdades que os pastores têm que passar por um processo de tornar bolo, tornar pão, tornar aquela comida gostosa para dar para os crentes. Outras coisas vocês pegam no ato. Igual pegar um sorvete na geladeira. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo crente sabe disso. Tem coisas profundas nisso. Mas o crente pega aquilo que é essencial. Nós não precisamos aprender os detalhezinhos que aparecem. Como alguns tentam tratar algumas coisas, né? Sobre química, biologia. Nós não precisamos disso nas Escrituras. Só pegar aquilo que precisamos. Outro detalhe, queridos irmãos, foi documentado para que todas as nações conhecessem esta verdade. O que eu prego aqui é pregado nos Estados Unidos, no Japão, na China. Santos de Deus no mundo todo pregam esta mesma coisa. Não tem diferença. A Bíblia, ela pode mudar de linguagem por causa das línguas. Mas a verdade é a mesma. É o mesmo pão, é a mesma água. Preciosa. Documentado. Outro detalhe. E aqui eu encerro esta primeira parte. Foi documentada e exaltada como a poderosa palavra do Evangelho. Pastores não podem mudar. Se mudar, vai ter que enfrentar Deus. É a mensagem que Deus quer que eu pregue todos os dias. É a mensagem diante da qual eu tenho, como pastor e pregador, gastar tempo. John MacArthur disse num dos seus livros, ele disse que o pastor, ele deve se gastar, sentar ali e gastar-se com as Escrituras. É um trabalho terrível. É por isso que muitos pastores não gostam.
Se alguém diz que foi chamado, mas não gasta tempo com a palavra, dia após dia. Tem igrejas que nem dão descanso ao seu pastor. Olha, é maravilhosa essa jornada. O pastor tem que ler a Bíblia muitas vezes. Muitas vezes. Ele tem que pregar. Passar de Gênesis a Apocalipse. Depois voltar, passar de novo. Porque ele tem uma mensagem para dar. A vida dele toda será a Bíblia. Ele abre a boca para falar da Bíblia. Diz a respeito de um dos grandes homens de Deus do passado, se não me engano foi Jerônimo. Diz que ele conhecia tanto a Bíblia, que ele era chamado língua de ouro. Ele era amante das Escrituras. Agora eu volto aqui para o primeiro ponto. Eu peguei o último e coloquei como primeiro. Então vamos colocar o primeiro como segundo agora. Vamos falar sobre a origem do Evangelho. Paulo diz no texto o quê? Eu vos entreguei o que recebi. Essa é a função dos arautos. Os irmãos, antigamente o arauto era assim. Ele pegava o rolo e reunia a população. Aqui tem a mensagem do rei. E aí ele lia. Ele não estava falando nada dele. Ele não adicionava nada ali. Função dos arautos, dos pregadores é assim. Ele tem que abrir a boca na igreja, qualquer lugar, e pregar o que Deus manda, não é a opinião dele, não é o que eu acho. Ele não tem que pegar a Bíblia, ler um pouquinho, depois fechar e começa a falar asneira. Tem homens que estão falando abobrinha dentro de uma igreja, enchendo de linguiça o assunto. Está vendo? Enchendo a linguiça. Olha, queridos irmãos, aos arautos foi confiada uma mensagem do céu. Se eu não pregar, Deus me tira. Se eu não pregar o que Ele mandou pregar, Ele me tira. Ele quer que eu obedeça a Ele. É uma mensagem da eternidade. Outro detalhe. Não tem que inventar, reformular a Bíblia, torná-la mais adaptável. Não existe esse negócio de Bíblia de mulher, Bíblia de criança, Bíblia de homem. A Bíblia é a Bíblia. Mulheres do passado sempre tiveram a mesma Bíblia. Santos do passado tiveram. Não tem que inventar. Eu não tenho que mudar um versículo para torná-lo mais aceitável. Eu não tenho que pegar uma doutrina e amoldar o sistema de hoje. É a mensagem do céu. É claro que o pastor tem que explicar texto, versículo, orientar os irmãos, a igreja, em esclarecimento. É Satanás que reformula a mensagem. São os falsos mestres que reformulam as mensagens da palavra de Deus. Outro detalhe. Se mudar, você vai entrar em problema. No tempo de Paulo, quem dominava o mundo era Roma. E tinha muita venda de vinho. Os donos de fazenda plantavam vinhas e produziam. Aliás, queridos irmãos, o refrigerante naquele tempo era suco de uva. Eles então nas fazendas mandavam as pessoas entregar, vender nas ruas. Então eles iam com aquelas coisas cheias de suco, levando no cavalo, ou no jumento, né? Ou numa carroça. Mas na estrada, um deles parava, falava, acho que eu vou tomar um pouco disso. Pegava um copo, bebia um copo de vinho. Puxa, vai faltar. Ele me deu entregue aqui, tem a quantia exata. Então ele fazia o seguinte, a quantia que ele bebeu, ele pegava de equivalente de água e colocava lá. Mais tarde dava outra vontade de beber um pouco,
Pegavam quantia e colocavam água. Quando chegava lá para vender, quase não tinha mais o líquido 100%. Não tinha. Boa parte era água. Não é assim que os pregadores fazem isso? Eles vão tirando um pouco da Bíblia, vão tirando certas doutrinas, não falam mais sobre o inferno, não falam mais sobre o pecado, não falam mais sobre a expiação de Cristo. Eles vão tirando essas coisas, vão adicionando filosofia, vão adicionando pensamentos modernos, o que a psicologia ensina, o que as mulheres precisam. Estão fazendo isso com as Escrituras. Estão perdendo. Já não tem mais mensagem. Ao invés de um café forte, é chafé. Vamos lá. Outro detalhe. Deus entregou mensagem aos homens. Deus fala para os homens através de homens. Deus não fala através dos anjos. Os anjos não entendem a mensagem do Evangelho. Eles estão querendo saber o que é que nós cremos. Eles são estudantes da teologia bíblica. Deus encarregou homens para comunicar com os homens. Sendo assim, queridos irmãos, vamos ampliando a coisa agora. Era o ministério de misericórdia. Significa que Deus usou de misericórdia para comigo. Deus me salvou dos meus pecados. Eu sou um pregador tão igual aos outros. Foi assim com Paulo, com Pedro. Nós somos iguais. Nós somos seres humanos. Nós temos os mesmos sentimentos. Foi assim com os profetas. Queridos irmãos, quem é o pregador do Evangelho? Não é um homem excepcional. Não. É simples. Cheio de uma natureza pecaminosa. Então, por que assim? Porque Deus entregou um tesouro em vaso de barro. Impressionante. Deus pegou o tesouro de ouro dele, diamante celestial, e colocou em vaso de barro. De vez em quando Deus quebra o seu servo, quebra o vaso e reformula novamente. Os seres humanos são alvos de misericórdia. Também, o caráter dos arautos. Devem ser homens chamados para esse propósito. Alguns pastores pensam que Deus chamou um filho deles, ou outro. Se chamou, tudo bem. Eu creio, se Deus chama alguém, Deus dá convicção. Deus faz o coração arder por aquilo. A pessoa está disposta a sofrer por aquilo. Está disposta a passar fome por aquela verdade que ele há de pregar. No Evangelho não tem, no ministério não tem lugar para ficar rico. Se pensa nisso, pode jogar fora. Você não foi chamado. Se pensa que no Evangelho você vai ter muitas posses, está enganado. Outro detalhe. Devem ser homens que conhecem os pecadores, porque sabem que Deus tratou com eles desta maneira. São pecadores falando com pecadores. Homens que foram salvos, levando a mensagem de salvação. Também devem ser homens que estão dispostos a sofrer, para que a glória seja do Senhor e não deles. Se um pastor busca glória para si, ele não foi chamado. Se foi chamado, Deus vai tratar com ele. Deus nunca entregou sequer uma gotícula da glória dele para ninguém. Então, cala-te. Se Deus está salvando almas, glória a Ele. Se Ele não estiver salvando almas, glória a Ele. Do mesmo jeito. Vamos então para o caráter da mensagem. A mensagem sempre foi simples. Sem aparato de cultura. O homem de Deus deve ser culto.
Se ele puder, ele deve ser conhecedor profundo de teologia, conhecedor da língua grega, da língua hebraica, conhecedor de tudo, todo o setor que envolve, tudo aquilo que envolve a teologia bíblica. Mas ele deve cuidar para levantar no púlpito e pregar uma linguagem que todos entendam. Subir no púlpito para pregar algo que ninguém entende é exatamente criar confusão. Os homens de Deus sempre pregaram a mensagem que qualquer um dentro da igreja podia entender. A igreja pode estar cheia de advogados, juízes, médicos, mas a linguagem é para aquela irmãzinha que luta diariamente para ganhar o pão de cada dia. A mensagem é para aquele pedreiro que está ali, lutando com a vida. Todos vão entender. Eu tenho um livro, já li também a respeito de Jonathan Edwards, grande homem de Deus. Deus grandemente usou na pregação do Evangelho. Quando ele pregava para os cultos só, ele usava uma mensagem culta. Eu não tenho isso. Mas quando ele pregava para toda a multidão entendia. Queridos irmãos, a mensagem também é considerada loucura para o mundo. Eu quero destacar isso aqui, por quê? Porque eu vejo muitos jovens pastores hoje pregando aquilo que o povo gosta de ouvir. A mensagem da cruz nunca foi agradável, nunca. É loucura para o homem. Talvez alguns de vocês aqui nem queiram voltar mais aqui, porque é a mensagem da cruz. Não tem nada que agrada. Alguns gostam de ouvir sobre a eleição, ficam impressionados com a doutrina da eleição. Mas Deus não tem doutrina da eleição para falar, sem falar da minha miséria, do terror da minha vida, como eu caí no pecado. Se eu não entender por que Cristo morreu em meu lugar, eu estou perdido. Não tente enfeitar a sala de aula, a sala da casa da sua vida, com a doutrina da eleição. Desmantela tudo primeiro com a doutrina da depravação total. Aí as coisas vão em seu devido lugar. Acima de tudo, era a mensagem capaz de capturar pecadores, salvá-los da condenação. Nós estamos lutando para que pecadores convictos venham. O Brasil está cheio de homens e mulheres que nunca sentiram seus pecados. Todos falam de Jesus, todos estão orando. Há um ecumenismo forte hoje. Não tem pecadores, não tem ninguém com fome e sede de justiça. Não tem. Eu terminei esta parte. Vamos para o terceiro ponto aqui. O conteúdo da mensagem. Olha o texto, vamos lá. Cristo morreu pelos nossos pecados. A primeira lição, talvez vocês não perceberam, porque a coisa tão comum é que é humilhante para mim. Cristo morreu pelos pecados de Davi. Meus pecados mataram meu Senhor. Minhas mentiras, meus pensamentos imundos, outras atitudes miseráveis que eu fiz, onde andei, o que passou dentro do meu coração, todas essas coisas foram lá na cruz e massacraram meu Senhor. Esta verdade mostra a triste condição do homem, nossos pecados. A Bíblia não vai ter dó de nós, vai declarar isto. Que foi que eu fiz? Quando Pedro pregou em Jerusalém,
ele foi claro para aquela multidão: vocês crucificaram o Rei da Glória, vocês são culpados por isso. Esta verdade também mostra a escravidão e o juízo merecido. O que é o homem no pecado? Um pobre escravo. Vive neste mundo como escravo. Todo momento, o que ele fala, o que ele pensa, onde ele anda, o que ele serve, é tudo escravidão. Ele não consegue escapar. Mostra também que eu mereço a condenação eterna. Eu vejo como Satanás faz de tudo para dizer à multidão hoje: você é uma boa pessoa, você vai para o céu. Que mentira! Morreu no pecado. E o que merece? A triste e eterna, para sempre, a condenação. Próxima mensagem aqui. É profundamente reveladora. O que revela? Revela a história eterna do amor de Deus pelo seu povo. Olha, quando a Bíblia diz dos meus pecados, dos nossos pecados, então a Bíblia começa a nos acionar para dizer: alguém me amou, alguém me amou. Ele fala na Bíblia, determinantemente: com amor eterno eu te amei. Que coisa maravilhosa! É assim que eu entendo. Quando eu coloco minha cabeça no pó, quando eu vejo minha própria miséria, aí eu ouço então ele falando, com amor eterno: Davi, eu te amei. Você é sujo, miserável, mas eu vim por amor a ti. Revela também o caminho da humilhação que ele tomou. O meu Senhor, aquele que nunca conheceu o pecado, aquele que não nasceu no pecado, ele desceu do céu, nasceu de mulher, não do homem. Entrou aqui sem pecado, com o corpo capaz de receber todas as maldades dos meus pecados. Um corpo susceptível a sofrer as maldades dos meus pecados. Ele veio, humilhou-se. Que história maravilhosa! A mais linda história é de Jesus descendo do céu, vindo aqui por mim, veio me procurar, entrou aqui, atrás de um pobre pecador como eu. Que voluntariedade! Outro detalhe, mostra quão assassinos e terroristas foram os meus pecados. O próprio Filho provou isso. Ele não voltou atrás. Os meus pecados cravaram nele. O corpo dele ficou sentindo o terror das minhas enfermidades, da minha miséria. Tudo ele sofreu, porque ele recebeu do seu povo essas flechas venenosas. Os meus pecados foram assassinos, foram um peso esmagador. Eles empurraram o Senhor até a cruz. Foi como que alguém amarrado numa pedra e atirado ao fundo do mar. Por os meus pecados. Foram os pecados de todo o povo dele. De todos, porque ele morreu. Desde o seu nascimento. Nossos pecados foram a causa de empurrá-lo até os terrores da cruz. Ele foi como boi no corredor para o matadouro. Ele não voltou nem um pingo atrás. Ele não abriu a boca. Ele foi porque ele tinha algo a conquistar. Ele deixou de lado a sua glória, as honras devidas a Deus, o trono de glória que ele tinha com o Pai, para descer aqui e tomar esse rumo
desde o nascimento até chegar à agonia da cruz. A culpa da morte de Cristo foi minha. Tem algum crente aqui? Se esta verdade não te humilhar, eu duvido que você seja um crente. Duvido. Se você não consegue se humilhar em saber que foram os seus pecados, como os meus pecados, que assassinaram o Senhor na cruz. Sabe de uma coisa? Deus, o Pai, não teve dó do Filho. Quando Jesus foi posto na cruz, naquele momento, quem estava pendurado ali? Naquele momento, irmãos, a fotografia do céu até a cruz mirou o próprio pecado pendurado ali. Ali estava a essência do pecado. O que tinha ali? A Bíblia não fala só sobre o pecado. Tem várias expressões ou palavras na Bíblia para referir às maldades nossas iniquidades. A palavra iniquidade refere-se à maneira que eu quebrei a lei de Deus. Não quis saber do que Deus falou. Só dá uma lida nas leis de Moisés. Você verá como nós quebramos aquilo. Matamos no coração. Desobedecemos aos nossos pais. Desejamos coisas ilícitas na mente. Roubamos através de inveja. Todos esses pecados foram atingir o Senhor. Nossas transgressões, nossas maldades, nossos atos feitos de forma escondidas, nossas ofensas dirigidas a Deus, ao invés de ações de graça, como nós debochamos dele no viver. Tudo foi ajuntado, tudo foi como milhões e milhões, porque desconhecemos o tamanho de nossas culpas. Quantas pessoas estão nos céus? Quantas pessoas vão para o céu? Quantos milhões e milhões de crentes entrarão no céu? Pega os pecados de todo o povo de Deus, ajunta todos eles massacraram o Rei da Glória na cruz. Revela também as consequências do pecado. Onde está o pecado, está também o salário. Eles andam juntos. Salários do pecado, nossas enfermidades. Foi como um copo descartável o corpo de Jesus. Foi. Você pega um copo desse que você toma água, fácil de amassar. Coloca gasolina nele, ele faz assim, ele se fecha todo. Não suporta a química ali. O corpo de Jesus foi exatamente assim, esmagado só com a presença dos efeitos do pecado. Todas as agonias resultantes de nossos pecados avançaram sobre aquele que se humilhou. Chegou até aquele momento crucial, quando ele ficou distanciado de Deus. Uma pessoa da Trindade distanciada das duas pessoas da Trindade, coisa que nunca ocorreu, nunca. Sempre houve essa unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito, sempre a Trindade se uniu em comunhão, louvor, respeito, sempre. É a união de três pessoas coiguais, não tem divergência. Mas na cruz, uma pessoa gritou: Deus meu, Deus meu. Ele não falou a terceira vez, 2 vezes só. Por que me desamparaste? Impressionante. Naquele momento,
houve uma ruptura, houve uma separação que jamais houvera. Todos os terrores do pecado vieram para serem descarregadas sobre o Filho, o Cordeiro de Deus. Essa é a mensagem. O Evangelho. Agora vamos passar para o último ponto. A confissão desta verdade. Cristo morreu pelos nossos pecados. E aqui vai marcar a sua vida. Se você é crente, você vai saber agora. Se você não é, você vai saber agora. Cristo morreu pelos nossos pecados. Em primeiro lugar, a mensagem sempre foi registrada no coração, não na mente. É muito bom pegar a mensagem na mente. Eu já falei do Evangelho para muitas pessoas. Nós já explicamos o Evangelho para muitas cabeças. Essa mensagem ficou gravada, mas não chegou no coração. Por que no coração? Porque se torna confissão. Na Bíblia, Deus lida com confissão e não com meros argumentos. Outra lição. O homem só pode comunicar com Deus na base de confissão. Deus não aceita outra coisa. Ele registra a verdade no íntimo para que a boca confesse. Se confessarmos, é confissão, queridos. A Bíblia está cheia disso. Quando um jovem quer casar com uma moça, quando ele ama, ele faz uma confissão: eu te amo. É confissão, é algo do coração. Ela entende aquilo como algo do coração. Deus não aceita meras declarações. Ele aceita confissão. Isso significa o quê? Primeiro, o orgulho de um coração ímpio e perverso tapará a boca para impedir isto. Se você não é crente, você não consegue confessar que Jesus morreu por você. Você vai falar: Jesus morreu por todos nós. Você vai dizer que Jesus morreu pelo mundo todo. Mas você não vai conseguir confessar agora que Jesus morreu em seu lugar, que os seus pecados foram lá na cruz, que Ele tomou os seus pecados sobre si. É uma confissão. Você não consegue. Isso significa que seus pecados não foram tirados nele. Quando eu entendo que Jesus morreu pelos meus pecados, significa que aquela miséria na qual eu vivia, na escravidão, num coração perverso, tudo aquilo foi jogado nele. Ele tomou sobre si. Eu posso entender e viver na liberdade do Espírito agora. Mas se Ele não morreu por você, significa que os seus pecados estão contigo ainda. Estão com você. Você carrega eles. Todo momento. Você ama seus pecados. Você não quer uma igreja que vai falar dos seus pecados. Você não quer que fale mal dos seus bichinhos de estimação. Você vai guardar consigo. Você vai guardar no seu quarto. Vai levar no seu serviço. Vai falar com sua boca. Vai provar nos seus atos. Os seus pecados estão contigo. Não há temor ao Senhor. Então, falar de Jesus para você, você quer falar de outro Jesus. De um Jesus que dá bênçãos. De um Jesus que dá prosperidade. Mas Jesus que morreu por você? Não. Eu não quero. Eu não quero que alguém ataque meus pecados. Eles são meus amigos desde que eu nasci. Eu vou com eles para a eternidade. Vou morrer com eles. Não pode tocar nos meus ídolos.
não pode tocar na minha vida pessoal. Então Cristo não morreu por você. Outro detalhe: o orgulho prevalecerá e a rebeldia ficará até a morte. Você levará consigo, e morrer no pecado não tem paz, nem aqui, nem depois da morte. Não tem. Morrer com seus pecados é a pior morte que pode existir. É melhor correr para Cristo agora. É melhor pedir que Ele tenha misericórdia de você. Também viverá sentindo o conforto do pecado. O pecado dá um conforto parcial. Ele é gostoso, ele dá prazer. É tão bom viver no pecado. Mas depois vem as angústias do pecado, os terrores do pecado. Os crentes têm a alegria do Senhor. Alegrai-vos no Senhor, não no pecado. A Bíblia ordena aos santos a viverem assim. Eles serão vistos em seu tormento eterno. Você vai levar consigo os seus pecados para o inferno. Você não vai levar sua moto, seu carro, sua roupa. Não vai levar sua saúde. Você vai levar seus pecados. Eles vão ser seus algozes na eternidade. Eles vão te açoitar dia e noite para todo sempre. A confissão, então, voltando de um aspecto positivo, a confissão aparece individualmente. Cristo morreu pelos meus pecados. Mas quando os crentes se ajuntam, eles cantam junto: Cristo morreu pelos nossos pecados. É a linguagem dos santos. Outro detalhe: há uma ligação entre o crente e o seu Senhor. Há uma ligação como se fosse um fio de telefone ininterrupto, ligando o Senhor Jesus Cristo com os seus. Eles não perdem essa comunicação. Meu Senhor, fazem oração, fazem confissão, fazem adoração. Se você está nos seus pecados, você não consegue estar no meio do povo de Deus, você não consegue orar, Deus não vai ouvir, não tem essa ligação da cruz com você. Há uma experiência também intransponível. Você não pode passar isso para seu filho. Você não pode dizer que Cristo morreu. Eu não posso dizer que Cristo morreu por mim e pelo meu filho Jessé. A experiência dele, não, eu posso passar. É intransponível isso. Eu posso revelar minha fé. Eu posso transmitir convicção. Mas eu não posso gerar fé, porque é obra de Deus na vida de alguém. Outro detalhe: é uma confissão coletiva? Sim. Mostra a unidade da fé que é comum aos santos. Eu posso estar aqui com meus irmãos em Cristo. Eu posso ir lá na Bahia com os meus irmãos em Cristo. Nós vamos falar a mesma linguagem. Eu posso ir lá nos Estados Unidos. A linguagem é una. Cristo morreu pelos nossos pecados. É a verdadeira demonstração de adoração ao Senhor. É o testemunho dos santos no mundo. É isso que faz o mundo ficar com ódio dos crentes. Eles estão dizendo: Cristo morreu. Eles estão declarando aquilo para o mundo odeia isso. E, finalmente, é a demonstração de derrota para o diabo. Satanás não contava com isso. Os crentes aqui foram tirados das trevas, agora andam na luz. Foram tirados do reino do diabo para andar com Cristo até o céu. Olha o que o Evangelho faz. Quando Paulo pregou em Tessalônica, aquele povo adorava os ídolos, aquele povo vivia na marginalidade, no pecado. Quando o Evangelho explodiu ali, aqueles homens e mulheres abandonaram seus ídolos, abandonaram suas maldades e passaram a seguir o Senhor e servir ao Senhor.
Olha que coisa maravilhosa. É assim que o Evangelho opera neste mundo. E o resultado disso? Eu tenho pregado aqui, porque eu quero avisar isso para você. Sabe qual a esperança para a sua vida? Você pode dizer, pastor, Jesus morreu por mim? Ele morreu? Escuta, eu quero saber de uma coisa. Você está sentindo os seus pecados agora? Você está odiando os seus pecados? Você está sabendo que eles ofendem a Deus, que você ofendeu a Deus? Você não quer mais viver assim? Que você não quer mais ser um condenado? Que você quer viver por Cristo aqui? Que você quer ser salvo, purificado, tirar do seu coração corrompido e colocar um novo coração? Você quer saber disso? Jesus morreu por mim. Então já começou a mostrar, Cristo morreu por você. Quando Jesus estava na cruz, 2 ladrões estavam ali. Um por um, Jesus nunca morreu por ele. Por outro, sim. Por isso que os olhos do Senhor miraram naquele homem. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É assim que Cristo faz. Ele agora está fazendo o quê? Salvando. E ele veio buscar quem? Ele veio buscar bonzinhos? Não. Ele veio buscar religiosos? Não. Ele veio buscar perdidos. Os perdidos são despertados pela verdade. Começa a procurar. Quem vai me salvar? Nós temos um hino no cantor. Quem me poderá salvar? Quem? Cristo que verteu o seu sangue. E sabe de uma coisa? O sangue dele é suficiente para purificar completamente, tirar toda a tua culpa e fazer com que você seja aceitável perante Deus. Nós cantamos o último hino. Jesus, o Mestre, vos chama. Quereis a Cristo vir? O seu perdão e salvação podeis já possuir. É o convite, vinde a mim, da boca do Mestre, que ele faz aos pecadores, antes da sua morte. Crê em Jesus agora, pode chegar pela fé, ele está perto. Se seu coração está agora inclinado para a salvação, ele está perto. Vamos ficar em pé.